Que alegria nós estarmos nesse dia reunidos, no momento onde a igreja se enche de alegria, se enche de felicidade, porque mais uma família nasce a partir das bênçãos de Deus. Esse casal que já divide a sua vida, agora vai dividir essa bênção, essa presença que quer nos sustentar. E é mais bonito quando a gente percebe que a alegria, a felicidade é algo que é vivido não só em dois corações, mas em tantos corações que vêm conosco celebrar e se alegrar. Eu sempre sei que os noivos entram meio focados de chegar aqui na frente com medo de cair, né? Mas vamos olhar para trás para os nossos convidados nesse momento. Veja esses sorrisos, esses olhares. Como a gente consegue perceber que é bonita essa alegria, essa felicidade, a expectativa de gente que rezou, que desejou, que esperou muito para que esse momento pudesse acontecer. Gente que fez parte da história, da caminhada de vocês. A gente tem aqui na igreja um longo corredor que marca justamente isso, o processo onde cada um trilhou até que juntos vocês pudessem se encontrar aqui nesse momento, que não é um ponto final, não é um ponto de chegada, mas é um ponto de reinício. E a partir daqui então nós queremos viver lindas histórias juntos. Nós queremos acolher então as imagens que também são ícones, são sinais da presença amorosa de Deus junto de nós, para que essa bênção cada vez mais guie a caminhada e a trajetória de vocês. Diante de Deus, muitas vezes vocês se confiaram, rezaram nos momentos de dificuldade para que essa relação pudesse perdurar, pudesse chegar até aqui. Rezaram para que vocês pudessem se encontrar, porque esse é o desejo de toda pessoa, encontrar aquele ou aquela que Deus destinou a partilhar a vida conosco. Take one step and look ahead. The road clears up a little bit. Sometimes all you need is an ounce of belief to get where you want. Take that step and just commit. Go with an open heart, go with an open heart. With all your wounds and scars, they made you who you are. Go with an open heart, go with an open heart. Take your shoes and dip your toes. Soon you'll swim and seize a hold. And maybe you could lead a wave of changes. Your traces echoing through generations. Go with an open heart, go with an open heart. Bring all your wounds and scars, they made you who you are. A few drops of something so little, a new wave born out of the ripples. Go with an open heart, go with an open heart. Bring all your wounds and scars, they made you who you are. A few drops of something so little, a new wave born out of the ripples. Go with an open heart, go with an open heart. Bring all your wounds and scars, they made you who you are. A few drops of something so little,
A new wave born out of the ripples. Go with an open heart. Go with an open heart. Bring all your wounds and scars. They made you are. A few drops of something so little. A new wave born out of the ripples. Go with an open heart. Go with an open heart. Go with an open heart. Ela é a mulher da minha vida. Where the leaves come falling from the trees, I lost a dream I'd never known. I was reading in between the pages, I was waiting to hold you home, to hold you home, to hold you home, to hold you home, to hold you home. Where the grass grows underneath your toes, she lies sleeping like a stone. In my sorrow for a lost tomorrow, I'll be waiting to hold you home, 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 to hold you home. I'ma trip the life fantastic. I'ma trip the life fantastic. I'ma trip the life fantastic. 'Cause I got the lightning in a bottle. I'ma trip the life fantastic. I'ma trip the life fantastic. I'ma trip the life fantastic. 'Cause I got the lightning in a bottle. On top, it's a revolution. You can see with the lights out. You can see like real bright. Chamei pra casar? Chamei pra casar? É pra casar, né? Obrigada. Nossa, muito. Uma boneca. Deixa eu ver. Tá animada? Ela tá. O amor do meu filho. Não chora agora, ainda vai criando. Pode chorar. Que delícia. As emoções, né? Isso. Caiu uma areia no Aí, amor. Tirar pra ter na feia. Quem será que mandou hoje, gente? Um paquera. Eu acho que foi a Dai. Algum quadro. A Dai é Paquera, claro. O paquera entrega a minha idade, né, na verdade. É. Paquera é muito mais distância, né? Muito, mas olha. Bonito, né? Let me see you pick it up, then you drop it on down real slow. Whoa. Let me see you pick it up, then you coming right back for more. Oh.
os irmãos e irmãs, Luiz Henrique, Fernanda, com muita alegria que a gente se reúne para esse momento, que é a construção ou as bases da construção da casa e da família de vocês. A gente sabe que esse é o desejo e a tarefa mais nobre que nós possuímos como seres humanos, alicerçar a nossa casa. Mas ao mesmo tempo, essa não é uma tarefa tão simples como a gente gostaria que fosse. Ao olhar para o lado, com muita facilidade nós conseguimos perceber outras tantas pessoas que iniciam projetos semelhantes e bem cedo percebemos que a casa mal levantou as suas paredes e já começa a apresentar as primeiras rachaduras, as primeiras avarias, e só de olhar a gente percebe um certo ar de fragilidade, porque essa casa não tem de fato alicerces que sejam uma base sólida que a mantenham de pé. Isso significa que nós estamos aqui rezando e pedindo a bênção de Deus, não para que vocês tenham sorte, nem para que essa bênção seja uma espécie de proteção, bem entendendo essa palavra, como se a proteção de Deus significasse que Ele nos coloca numa redoma para nos proteger das dificuldades e dos problemas da vida, como se Ele fosse nos embrulhar no plástico bolha para proteger de qualquer pancada que a vida pudesse fazer nessa casa, nessa família, nessa relação. Porque esse tipo de proteção não é próprio da vida. A todo instante nós estamos sujeitos a limitações. A todo instante nós estamos sujeitos a dificuldades, porque do mesmo modo que faz parte da dinâmica do mar, as tempestades, e nada nos adianta rezar para que o mar permaneça calmaria para sempre, do mesmo modo as tribulações, as dificuldades, as questões fazem parte da dinâmica natural da vida. Por isso a gente não reza para que a vida permaneça sempre linear. A gente sabe que isso não vai acontecer. Já faz parte da própria celebração dizer que nós queremos viver esse projeto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Estamos levando em consideração essas oscilações que são naturais da vida, porque se esse movimento vai acontecer, o que nós podemos fazer? Nós podemos estar alicerçados em Deus, e assim, estando firmes nessa rocha que é a palavra, nós queremos construir a estrutura que vai nos dar sustentação, para que quando essas situações todas acontecerem, essa casa possa balançar sim, mas permanecer intacta aonde ela está. É muito bonito quando nós conversamos, e cada qual do seu modo, a seu tempo, ressaltou que algo especial que vocês têm é a amizade entre vocês, esse companheirismo que foi sendo construído desde que vocês se conheceram. Esse foi o elo entre vocês, o elo de amizade, e como agora mesmo essa relação estando diferente, morando juntos e agora como família cristã, essa amizade essa amizade precisa ser algo que faz parte do modo de vocês, e alguns traços da amizade devem fazer parte de um matrimônio saudável. Nós podemos dizer, por exemplo, que numa amizade nós temos uma disposição muito maior para aceitar o diferente do outro. Se a gente olha para os nossos círculos de amizades, cada um aqui presente, a gente vai identificar que temos amigos, às vezes, que são muito diferentes de nós. Às vezes amizades que as pessoas podem olhar e dizer: nossa, como que você e fulano conseguem ser assim, tão amigos? E a gente ainda defende: não, mas essa pessoa é assim, mas ela é gente boa, ela é legal, porque a gente não encara a diferença como um obstáculo. E aí quando a gente chega dentro de casa, dentro da família, há uma tendência a gente querer formatar o outro, querer matar aquilo que nos diferencia, e muitas vezes não é aquilo que nós temos semelhantes que nos aproximam, é justamente algumas diferenças que são complementares e que tornam essa relação possível.
E aí nós vamos gerando atritos, vamos gerando dificuldades, sem necessidade. Não tentem formatar um ao outro, não propositalmente, porque a vida vai fazer isso naturalmente, conforme nós nos sentimos desafiados pela relação, desafiados pelas situações que a própria vida nos impõe. A gente reconhece que precisamos ser mais, precisamos ser diferentes, e essa formatação ela vai acontecendo, porque cada um só consegue fazer isso consigo mesmo. Quando São Paulo diz que vocês formam um corpo, cada parte do corpo é diferente, e quando se aceita essa diferença e se trabalha em comunhão, esse corpo vive bem e vive saudável. Vocês formam uma equipe a partir de hoje, né? E cada um tem a sua função nessa equipe. Então assumam os seus papéis e façam o possível para trabalhar em comunhão um com o outro. Depois, na relação de amizade, nós modulamos com muito mais esforço o nosso jeito de falar e as nossas ações, e às vezes isso dentro do âmbito familiar vai se perdendo. A gente sabe que alguém que a gente gosta, a gente não pode falar de qualquer jeito, a gente não pode agir de qualquer jeito, nós precisamos dosar um pouco a mão, e isso não significa deixar de ser aquilo que nós somos. Isso é um esforço de cuidado com o outro, aonde a gente não pode magoar as pessoas agindo e falando de qualquer maneira, mas os nossos casais mais antigos vão poder nos atestar que muitas vezes esse tipo de cuidado ele termina quando termina o período do namoro, porque no período do namoro a gente faz um esforço enorme para não magoar o outro, né? Para agradar, para ser carinhoso. Então existe um cuidado nas palavras, nas ações, e que às vezes o dia a dia da intimidade vai fazendo com que a gente perca essa fineza no trato, e nós vamos achando natural uma certa sinceridade, às vezes que beira a grossura, e vamos, talvez até pelo desejo de sermos mais práticos, mais eficientes no dia a dia, a gente vai perdendo essa docilidade e essa fineza, mas a rudeza vai fazendo com que a gente se afaste sem querer. Nós vamos criando distâncias desnecessárias entre nós, que entre vocês não seja assim, né? Quando a gente fala, né, dessa docilidade, dessa amabilidade, jamais percam isso, esse cuidado daquilo que se pode dizer, da forma com que se pode dizer, no momento certo de dizer, e o gesto bem colocado de carinho, de lembrança, né? Isso não é excesso de delicadeza, isso é cuidado, e toda relação exige cuidado. Cultivem essa amizade, cultivem a delicadeza, cultivem o respeito pela diferença que vocês têm, porque essa diferença os torna um casal rico entre si, e cada vez mais vai tornar a família de vocês uma família abençoada. Vocês têm muitas pessoas que torcem pela felicidade de vocês, de saber que a gente não está sozinho, que temos a graça de Deus que nos abençoa e que nos apoia, mas que temos também instrumentos visíveis dessa presença amorosa que nos conduz. Por isso, recorram aos seus padrinhos, recorram aos seus familiares quando necessário.
at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do. You are that part of me, the only missing piece. No waiting patiently, I count the days to see you, honey, honey. Always and only. Let's lay out in the yard like we're in Central Park. We'll sleep out in the stars. Don't matter where we are. When I'm with you, I feel like I'm already home. When I'm with you, I'm right where I belong. I feel like I'm already home. Left in the morning light, ran towards the horizon line to surround me. Don't let me go. I need somebody, 'cause I don't do alone. We are addicted to the silence or the never-ending chase. We poison each other, but it's racing through our God-forsaken veins. We can't hide away. We can't hide away, 'cause I don't do love. Quem aí tá solteiro aqui no meio? Quem tá solteira? Manu, cadê a Manu vizinha? Vem, Manu! Vem, Oh boy, here we go. Hit it, yeah. Gotten used to the hot seat, sick over the fresh beat. Watch out now, I got that sting. All in one, it's a broke off swing. Dangerous, I'm hanging on the airplane wing. Now are you ready for the next big thing? We're bringing you the next big thing. Now I'm looking at the next big thing. Gonna do real big things. You know we gotta turn it up, turn it up, turn it up. We're bringing you the next big thing. Now I'm looking at the next big thing. Gonna do real big things. You know we gotta turn it up, turn it up, turn it up. We're bringing you the next big thing. Now I'm looking at the next big thing. Gonna do real big things. You know we gotta turn it up, turn it up, turn it up. We're bringing you the next big thing. Now I'm looking at the next big thing. Gonna do real big things. We're bringing you the next big thing. Now I'm looking at the next big thing. Gonna do real big things. aproveitem, se divirtam, comam, bebam, dancem. Vocês fazem parte da nossa vida e a gente sempre falou, quando a gente estava organizando o casamento, que provavelmente esse é o único dia que a gente vai juntar todo mundo que a gente mais ama no mesmo lugar. Então, a gente quer que vocês aproveitem muito e a gente está muito feliz de ter todo mundo aqui. Boa noite. Gente, me fala uma coisa. É muito bom casar, cara. Gabriel, Kaique, Anderson, Marcos Paulo. Cara, casa que é muito gostoso. Pode casar.
Melhor sensação que tem, cara, pode casar que eu valido. Gente, eu acho que o que a Fer falou, não tem nem mais o que acrescentar, falou tudo. Agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que veio de longe, Curitiba, Corbélia, Cascavel, Chapecó, Curitiba, Vitorino, né? Roraima, Florianópolis, Caçador, Umarama, São Paulo, que mais? Campo Largo, Apesar do Luz. Gente, obrigado. Isso é muito especial para nós e vamos aproveitar que nós estamos começando. Quem é o bico da bola? Pra alegrar o Brasil inteiro, vem do fundo da grota.